Sou o juiz presidente do Tribunal do Júri na data de hoje, né? E participam comigo desta sessão o Dr. Rafael Guerra Costa, que é o promotor de justiça, os seus advogados, o Dr. Guilherme Abulhossen e o Dr. Edson Luiz Fac Júnior. Qual que é seu nome completo? Boa tarde, Excelência. Meu nome completo é Jonathan Almeida Carvalho Olívio. Tá. Os seus dados, até em decorrência da Lei de Proteção de Dados, eu não vou perguntar novamente, né? Depois eu vou até consultar com os seus advogados aqui para verificar se todos os dados estão corretos. Mas em decorrência da Lei de Proteção de Dados, eu não vou expô-los aqui durante a transmissão. Só para... Nós vamos aqui para a parte final do interrogatório, né? O senhor já respondeu a outro processo criminal antes? Que eu saiba, não. Tá. O senhor tem filhos? 3 filhos. 3 filhos. Quais as idades? Só idades, não precisa falar o nome. Um tem 6 anos, uma 8 e uma 12. 6, 8 e 12. Seus filhos têm algum problema de saúde? Não. Ótimo. O senhor já respondeu a outro processo criminal? Não. Conhece as provas que tem contra o senhor neste processo? Desconheço. Coloca não. Desconhece, né? É isso? Isso. Ótimo. Eu vou falar alguns nomes agora, o senhor vai me ouvir. Depois o senhor me diga se conhece as pessoas, se tem alguma coisa contra elas. Igor Henrique Rodrigues, Renan Farias Brugnari, Eric de Oliveira Farias, Joyce Cristina dos Santos Olívio e Nelson Aparecido Dias. Conhece essas pessoas? Sim. Tem alguma coisa contra alguma dessas pessoas que eu falei o nome? Nada contra. Seus advogados constituídos são os doutores Guilherme e o doutor Edson. O senhor já conversou com eles antes do início deste interrogatório? Sim, Vossa Excelência. Já tem alguma dúvida a tirar com seus advogados antes que eu inicie a sua oitiva? Não. A partir desse momento, o senhor não precisa mais responder as perguntas. O senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. O senhor entendeu o que eu falei? Sim, Vossa Excelência. Tá. O senhor quer responder as perguntas ou o senhor prefere ficar em silêncio? Vou responder. Você vai responder todas as perguntas? Da Vossa Excelência e dos meus advogados de defesa. Tá. Doutor Edson, o senhor tem a palavra. Doutor, só pela ordem, eu gostaria de constar a impugnação do Ministério Público em relação ao silêncio seletivo, por favor. Pois não, doutor, nós vamos consignar em ata. E o doutor Edson pode continuar, por favor. Ok. O doutor quer fazer? Perfeito, sem problema. Vamos lá para a ata. Tá. Doutor? O senhor vai fazer oral? Posso fazer oral, acho que é mais rápido. É? Né? Ótimo, fique à vontade. Bom, considerando o requerimento da defesa e do próprio acusado de responder apenas as perguntas do juízo e da defesa, pulando as perguntas ministeriais, o Ministério Público impugna tal pleito, já que não há previsão legal no ordenamento jurídico, especialmente no Código de Processo Penal, quanto ao direito de silêncio seletivo. Evidentemente que o Código de Processo Penal privilegia o direito ao silêncio do acusado, é um direito constitucional. No entanto, não faz qualquer permissão de que esse silêncio seja utilizado em determinados momentos ou em determinados momentos não. Né? É um direito ao silêncio. Inclusive, há uma agravante em relação a tal processo e interrogatório. Excelência. Se trata de tribunal do júri. Doutor, só para não esbarrar, Excelência, na vedação que o Código fala do direito ao silêncio. Doutor, eu só vou pedir uma gentileza. O doutor vai registrar a manifestação dele. Depois eu vou abrir um contraditório para que o senhor se manifeste. Doutor, por favor, aí depois consigne as suas considerações. Perfeito, e na Excelência. Sequência eu irei prolatar a decisão. Fique tranquilo, tá bem? Obrigado. Doutor Rafael, pode Obrigado. continuar. Como eu estava dizendo, o direito constitucional é ao silêncio, não a responder partes das perguntas e partes não. Não há nenhuma especificação no Código de Processo Penal que permita isso. Inclusive, há uma agravante, no caso aqui em apreço, que é um processo de julgamento de crimes dolosos contra a vida, presidido numa sessão plenária do Tribunal do Júri,
onde as inquisições na audiência de instrução na segunda fase são realizadas de maneira presidencialista. O que significa isso? Que quem faz as perguntas inicialmente é o juízo e as partes apenas complementam. Então não tem como o acusado afirmar que vai responder apenas parte das perguntas e usar direito ao silêncio se o próprio juízo que faz as perguntas iniciais e as partes complementam. Então também tem essa agravante em relação a tal pedido. Embasando tal impugnação, consta que o recurso ordinário em habeas corpus 213.849 de Santa Catarina, que acolheu inclusive o parecer do Ministério Público Federal, impedindo a utilização do direito ao silêncio seletivo, e não fazendo qualquer tipo de ressalva quanto ao silêncio. O silêncio é o silêncio, não responde nenhuma das perguntas, mas não apenas aqueles interessar. Apenas para citar tal trecho de tal julgado, consta que na manifestação do ministro, uma fundamentação per relazione ao parecer ministerial, do ministro Ricardo Lewandowski, que ele diz o seguinte: com o advento da Lei 10.793, o interrogatório deixou de ser considerado ato personalíssimo do juiz, a quem competia com exclusividade eleger as perguntas do interrogatório, assumindo contornos de meio de defesa, sendo que uma das inovações consistiu na possibilidade de acusação e defesa formularem questionamentos ao acusado por intermédio do juiz, conforme preceitua o artigo 188, uma vez preservado o regime presidencialista de inquirição. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante. Assim, somente após os réus responderem aos questionamentos do juiz é que a acusação e a defesa poderão formular perguntas visando esclarecer os fatos. Tal circunstância, no entanto, não ocorreu na espécie, haja visto que durante o interrogatório os réus se manifestaram expressamente no sentido de que apenas responderiam às perguntas da defesa, as quais, vale registrar, possuem natureza eminentemente complementar às formulações feitas pelo juízo. A garantia do direito ao silêncio traduz-se em proteção ao acusado, a fim de que não produza provas contra si. Por outro lado, tal garantia não confere aos acusados escolherem por quem serão ou não interrogados, inexistindo qualquer previsão legal nesse sentido. E uma vez manifestado o direito ao silêncio, o interrogatório deve ser encerrado, sem que disto resulte qualquer vício ou ilegalidade. Continua, o julgado, mas é basicamente isso. Essa é a impugnação ministerial. Independentemente da decisão que o doutor magistrado decidir em relação ao acolhimento da impugnação ou não, eu gostaria de consignar as perguntas que eu faria ao acusado, ainda que ele não queira responder, porque também não há nenhuma vedação que as perguntas sejam consignadas. Ele pode ou não responder se usar do direito ao silêncio, mas as perguntas o Ministério Público tem direito a serem feitas, inclusive na busca da verdade, considerando que os juízes naturais da causa são os jurados que interessam tomar conhecimento integral dos fatos para poder julgar a causa adequadamente. É assim que se manifesta o Ministério Público, Excelência. Obrigado. Perfeito. Em respeito ao contraditório, o doutor Edson. Obrigado, Excelência. A defesa se manifesta no sentido de impugnar o requerimento da forma como foi feito, em atenção ao artigo 478 do Código de Processo Penal, entendendo, inclusive, que com o requerimento, da forma como foi formulado, o julgamento é nulo. Porque o 478 diz, Excelência, durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referência ao silêncio do acusado. Ainda, o Código de Processo Penal confere o direito ao silêncio e que o silêncio não será interpretado em prejuízo do acusado. É um sacrossanto constitucional princípio, Excelência, do acusado ficar em silêncio completamente. Não é o caso dos autos. O acusado vai responder, mas para se evitar confusão, para se evitar discussão, vai responder as perguntas desse juízo, dos senhores jurados e dessa defesa. Ele não vai ficar em silêncio. Ou poderia, mas não vai. Então, Excelência, por toda a sistemática dogmática do processo penal, quem pode o mais, pode o menos. Quem pode ficar em silêncio totalmente, pode ficar em silêncio em relação à pergunta que bem entender. Então, Excelência, o primeiro requerimento é impugnando esse requerimento do Ministério Público, fazendo constar, Excelência, inclusive, a necessidade de dissolução do Conselho de Sentença. Segundo,
para que o pedido seja indeferido, se essa não for a decisão de Vossa Excelência, que o pedido seja indeferido pelo princípio constitucional ao silêncio que o acusado tem. O douto promotor de justiça, com todo respeito, leu o voto vencido do recurso ordinário em habeas corpus 213.849 do Supremo Tribunal Federal. A defesa tem que consignar que não é essa a decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal. O ministro Ricardo Lewandowski foi vencido e o recurso ordinário em habeas corpus foi provido para, inclusive, reconhecer a nulidade e determinar que o juiz refaça o interrogatório, assegurado o direito do acusado a responder apenas as perguntas formuladas pela defesa. Essa é a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal. Então, com todo respeito, com a máxima vênia ao douto promotor de justiça, não procede a decisão do Supremo Tribunal, é um voto vencido. A decisão colegiada é para amparar o acusado a responder as perguntas que bem entender. Em terceiro, Excelência, pedir, confiando no indeferimento dessa impossibilidade, pedir e o indeferimento de que as perguntas do Ministério Público sejam consignadas, porque isso não é permitido no sistema processual nosso. Nós temos, e isso é crime estipulado ou estatuído na Lei de Crime de Abuso de Autoridade, no artigo 5º, constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem prossegue com o interrogatório, inciso 1, de pessoa que tenha direito de exercer ou decidido exercer o direito ao silêncio. Ou seja, Excelência, o último requerimento que se faz aqui é para indeferir, caso se prossiga com o julgamento, que o Ministério Público possa fazer registrar. Não há sentido nenhum nisso, ficar registrando pergunta que o acusado, por uma questão de organização e orientação da defesa, vai responder somente as perguntas desse juízo, dos senhores jurados e da defesa. Então, esse é o requerimento, Excelência, e a observação. Agradecido pela palavra. Obrigado. Doutores, nós estamos gravando, né? Tudo está sendo gravado. Eu vou consignar em ata apenas um resumo do que foi dito. Aí eu peço, por favor, que os senhores ouçam, né, o que eu vou registrar em ata. Se houver alguma discordância, doutor Rafael e doutor Edson, eu peço, por favor, os senhores se manifestem, né? E para que assim, a posição da acusação e da defesa seja devidamente registrada em ata. Vamos lá para a ata. Só coloca um pouquinho maior para poder enxergar. Acusado, ponto. Logo após a qualificação, o juiz informou o acusado acerca do direito constitucional de permanecer em silêncio, indagando se responderia a todas as perguntas ou se permaneceria em silêncio, tendo respondido que responderá somente às perguntas do magistrado, dos jurados e de seus advogados. O Ministério Público pediu a palavra e pediu registro em ata contra o pedido, contra a manifestação do acusado em responder somente as perguntas dos jurados, magistrado e da defesa. Ponto. Sustentou seu posicionamento. Doutor Rafael, como é que eu posso, para que eu possa ser fiel ao precedente que o doutor citou, se puder me passar, por favor? Posso? Dá licença. Coloca para mim aí, recurso extraordinário, ordinário em habeas corpus, em HC, 213.849/Santa Catarina.
Ponto. Em tese alternativa, obrigado, doutor. Em tese alternativa, requereu ao menos, vírgula, o registro em ata de suas perguntas. Ponto. Doutor Rafael, é isso? Tá. Tá. Perguntas para que o juiz e os jurados possam realizar as perguntas. Ponto. Em respeito ao contraditório, a defesa se manifestou contrariamente ao pedido, vírgula, ao argumento de que o direito ao silêncio é garantido pela Constituição. Ponto. Argumentou que o precedente citado pela acusação se refere ao voto vencido. É isso, doutor? Vírgula, sendo outra a posição dos tribunais superiores. Ponto. Requereu também o indeferimento do registro das perguntas do agente ministerial por ausência de amparo legal, vírgula, sustentando que o questionamento sobre o direito ao silêncio levará à nulidade do júri, vírgula, como determina o artigo 478 do CPP. Doutor Edson, não sei se eu consegui fazer a síntese da sua manifestação, se faltou alguma coisa. O primeiro requerimento é a dissolução do Conselho pela violação do 478. O doutor quer a dissolução do Conselho? Dissolução pela forma como foi feito o requerimento. Então, vamos lá. Esse é o pedido primeiro. Só um pouquinho. Requereu a dissolução do Conselho de Sentença. É isso? Isso, Excelência. Ótimo. Para deixar registrado, consignado. Claro. Requereu também o indeferimento do registro das perguntas do agente ministerial por ausência de amparo legal, sustentando que o questionamento sobre o direito ao silêncio levará à nulidade do júri. É isso? Isso. Terceiro. Como determina o inciso, o artigo 478 do Código de Processo Penal. É isso? Só pontuando. Pois não. Que prosseguir no interrogatório, formulando perguntas a quem fica em silêncio, pode constituir o crime de abuso de autoridade descrito no artigo 5º da lei. Argumenta ainda que o prosseguimento do interrogatório, violando o direito ao silêncio, constitui crime de abuso de autoridade. É isso? Ótimo. Mais alguma coisa, doutor? Ponto. Em seguida, o juiz prolatou a seguinte decisão. Vistos, etc. Trata-se de pedido ministerial, insurgindo-se quanto à posição do acusado de realizar o silêncio seletivo, vírgula, reservando-se ao direito de responder somente as perguntas dos jurados, vírgula, magistrado e da defesa. Ponto. Requereu também
que fossem registradas as perguntas que iria fazer. Ponto. A defesa se manifestou contrariamente ao pedido, vírgula, argumentando que o direito ao silêncio é garantia constitucional. Ponto. Sustenta que o precedente citado é do voto vencido e não reflete o posicionamento dos tribunais superiores. Ponto. Requereu a nulidade do júri e a dissolução do conselho de sentença. Ponto. Requereu também, vírgula, caso superado o primeiro requerimento, que não fossem registradas em ata as perguntas do Ministério Público, vírgula, por violação às disposições do artigo 478 do Código de Processo Penal, vírgula, além de constituir crime de abuso de autoridade. Ponto. É o relato do necessário, ponto. Decido, ponto. Analisando o requerimento ministerial, vírgula, entendo que não comporta acolhimento. Ponto. Inicialmente, no que toca ao denominado silêncio seletivo, vírgula, o posicionamento dos tribunais superiores é no sentido de que é admissível com registro de precedentes. Ponto. Cito como exemplo o agravo regimental em habeas corpus 833.704 de Santa Catarina, julgado em 8/8/2023, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, vírgula, STJ. Ponto. Cito também o recurso em habeas corpus 21.38.49, julgado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, pode colocar, é Santa Catarina, desculpa, Vitor. Em 15/4/2024, ministro relator, ministro relator, pode falar isso, ministro relator, Ricardo Lewandowski. Ponto. De referido julgamento, pode ser extraído, dois pontos, abre aspas, coloca para mim os 3 pontinhos, aí. O direito constitucional ao silêncio deve ser exercido pelo acusado da forma que melhor lhe aprouver, devendo ser compatibilizado com sua condição de instrumento de defesa
e de meio probatório. Ponto 2. A escolha das perguntas que serão respondidas e aquelas para as quais haverá silenciamento harmoniza o exercício de defesa e a garantia da não incriminação. Entendeu? Tá. 3 pontinhos, né? Pode colocar. Ponto. Diante de tais posicionamentos, vírgula, entendo que se trata de faculdade do acusado, não podendo ser imposto outro posicionamento que não a sua livre manifestação sobre os fatos. Ponto. Quanto ao pedido da defesa, ao pedido de registro das perguntas que seriam formuladas, vírgula, entendo que assiste razão à defesa, vírgula, uma vez que tal proceder viola as disposições do artigo 478, deixa eu só confirmar um minutinho só. Inciso 2 do CPP. Ponto. Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados pelo Ministério Público. O doutor quer registrar o protesto? Tá. Ponto. Houve pedido de registro dos protestos do agente ministerial. Só coloca para mim, antes aqui para mim, doutores, eu vou pedir só quanto à nulidade do julgamento, vírgula, deverão os jurados ignorar a questão, já que o interrogatório será realizado em conformidade com a proposição da defesa e com o posicionamento dos tribunais superiores. Coloca assim, em conformidade, né, com o posicionamento. Isso. Ponto. Entendo que o julgamento deve ser mantido, vírgula, com as perguntas realizadas em conformidade com o pedido defensivo. Ponto. Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados pelo Ministério Público. Houve pedido de registro dos protestos do agente ministerial, vírgula, que foi deferido pelo juiz, vírgula, ficando o seu registro em ata. Ponto. Jonathan, dando seguimento então ao seu interrogatório, vou pedir para você, se você quiser responder, né, as perguntas, pode ficar à vontade, dizer o que aconteceu no dia. Posso dar sequência, Vossa Excelência? Claro. Desculpa, doutor, ele vai responder as minhas perguntas ou não? Vai responder minhas perguntas ou não? Sim, excelente. Sim? Com certeza. O senhor entendeu o que eu perguntei? Sim. O senhor quer responder a pergunta? Sim. Pois não. O senhor pode relatar o que aconteceu no dia dos fatos? Então, doutor Rafael, no dia 13 de dezembro de 2020, ocorreu o fato de um atrito entre partes da minha esposa com a Jéssica através de mensagem do WhatsApp, no qual o meu sogro encaminhou um print
de status do WhatsApp dela, dizendo: a teta da vaca secou, né? E aí elas começaram a entrar em embate através do WhatsApp. Posterior, a Jéssica acabou bloqueando a Joyce, né? Aí, posterior, a Joyce me passou todo o relato, etc., relatando o que estava acontecendo, e solicitou, né, até uma característica normal que a gente fazia, de ela ir me buscar. Eu não estava com veículo, né? E aí ela foi me buscar para que a gente fosse até a casa da Jéssica para botar um ponto final, até porque ela não tinha nada a ver com a questão da história, né? Principalmente por se tratar uma coisa que era com o pai da Joyce e não com a Jéssica, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? E aí a gente acabou indo até o local, que foi um erro enorme ter ido, por isso não teria ocasionado de forma alguma o que aconteceu até agora, o que vem sendo relatado, né? E eu fui até o local, tentei, de uma forma amigável, vamos dizer assim, apaziguar a situação, dizer para ela: olha, Jéssica, você está grávida, não é uma situação que se diz a sua pessoa, não tem nada a ver com o valor que ela estipulou aí no depoimento dela, de 30 mil reais, e sim, era 15 mil reais o limite máximo do cartão, que tinha sido refinanciado, então já não tinha mais limite para que passasse o cartão, né? E aí, posterior, começou uma discussão entre a Joyce e a Jéssica, com palavras de ofensas, né? E ali um atrito. Eu não tentei adentrar de forma alguma a residência da Jéssica. Pelo contrário, o Igor vem, abre o portão, vem no meu encontro: olha, Jonas, não precisa disso e tal, e nós dois conversando e as duas discutindo. Onde eu trago a Joyce, que ela estava com o Natan no colo, que era o meu filho de 2 anos na época, tento retirar do local, afasto a Joyce, e quando eu estou colocando a Joyce pela porta do passageiro traseira para colocar o Natan na cadeirinha, eu viro e recebo um soco desferido pelo Igor, né? Onde eu venho acabar colidindo com a porta e cair no chão. Nesse trâmite eu acabei alguns segundos ficando desacordado. Quando eu retornei, eu estava levando vamos dizer assim, um mata-leão, né, por parte dele, né? Ao levantar do chão desacordado, ele vem me dar um mata-leão e me leva para debaixo de uma árvore, aonde acaba aparecendo esse armamento. Ele dá sequência nas agressões, chutes, etc., além de tentar me asfixiar, né, vamos dizer assim, e a Joyce mandando ele soltar a arma, e ali todo mundo pegando na arma, inclusive até a própria Jéssica, né? E aí, posterior, o que ocorre? Eu consigo sair, porque eu retiro a minha camisa, eu consigo sair dessa confusão ali, eu retiro a minha camisa, onde ele pega o armamento e sai correndo em direção à casa do policial, né, que ele relata ali, agora não vou lembrar o nome. E aí ele vai correndo e eu vou fazendo um escudo humano, porque ele olha para o armamento e tenta manusear a todo momento o armamento direcionado onde estava a Joyce e as crianças. E eu coloquei meu corpo como se fosse um escudo. Eu não vou correndo até ele, pelo contrário, eu vou andando em sequência como se fosse um escudo. E ela gritava: corre, 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 corre. E aí, posterior, ele conseguiu chegar até a casa do policial. Quando eu vi que ele chega na casa do policial, eu retorno, né, até o veículo para a gente se retirar do local, para não ter uma fatalidade, porque eu não sabia para que casa daquele ele estava indo. Posterior que eu soube que era a casa de um policial, né? E aí, a sequência dos fatos foram que eu liguei realmente para o Copom, acionei a soldada Thaís, né, que atendeu a ocorrência, relatei o fato, fui até a delegacia civil, que se encontrava fechada no momento do deslocamento que eu fui até a casa. Posterior, fiz o que a gente sempre fez de trâmite, de devolver o veículo à avó da Joyce. Quando eu retorno à residência, automaticamente já chama, se eu não me engano, acho que na época era o soldado Renan, né? Ele me aciona, melhor dizendo, chama Jonathan, a Joyce sai, posterior eu saio sem camisa. Onde ele fala: olha, Jonathan, aconteceu um fato em tal rua, tal, a gente precisa fazer diligência de te levar pro local para a gente ver a veracidade dos fatos. Só que nesse intervalo eu solicito para a Joyce, como está cadeado o portão, eu solicito: Joyce, pega meu celular para me ligar para o meu advogado e me dá a chave. Nesse momento, o Renan, todo turculento, né, ele adentra o imóvel, né, pula pelo portão, acaba escorregando porque estava chuvoso no dia, escorrega, cai de rosto, com a face no chão, né, e aí automaticamente ele vem e já me dá voz de prisão, e aí pega as chaves, abre o portão, onde o Eric me algema por trás e me coloca dentro do camburão. Posterior a isso, ele relata, ainda quando o camburão estava aberto, dizendo que ele ia buscar a vítima, ao qual ele não vai buscar a vítima, ele vai buscar o armamento da casa onde ele tinha colocado lá, que era na casa do Eric, né? E aí, em sequência, ele se desloca de volta para o endereço, entra na viatura onde estavam o Scarabel e o Everton, que também estavam na ocorrência, e aí me leva para o batalhão e mostra, antes de me levar para o batalhão, faz uma pressão psicológica na Joyce, né? E aí, posterior, ele apresenta o armamento falando inúmeras vezes assim: você sabe o que é isso, não sei o que e tal, tira as balas, e geia o tambor, faz uma pressão psicológica alegando que era o meu armamento, né? Fecha o porta-luva, coloca o armamento lá, e aí a gente se dirige pro batalhão. Eu fiquei
algemado na escadaria, tá? Onde ele faz toda a instrução pro Igor, né, da situação, para registrar o boletim de ocorrência. O batalhão inteiro veio falar comigo, me fazendo uma pressão psicológica, o que se tratava a situação. Posterior, ele vem perguntar onde estava o veículo. Eu falei para ele onde estava o veículo. Ele, ao mesmo tempo, ele estava muito nervoso, no caso o Renan, né, bem turbulento, falando que ia colocar vários crimes para mim, como colocou, né, no fato. E aí, posterior, ele não me dá o direito de ir fazer o corpo de delito, onde eu solicito para o Scarabel, que estava na ocorrência. O Scarabel novamente me dá atenção, pega a viatura, se desloca e me leva para Santa Casa. É onde teve o desferimento do soco na face esquerda, né? E aí, automaticamente, a gente retorna para o batalhão, termina a lavração do boletim de ocorrência, e ele me leva diretamente para civil com atualmente as vítimas relatadas. E aí, em sequência, dado voz de prisão, porque, se eu não me engano, era uma delegada que estava na época de plantão, então não era o delegado ativo ali da civil, me dá a voz de prisão. Aí eu pedi para fazer a ligação, ele não deixou falar com a minha esposa, ele mesmo que fez o comunicado que eu estava detido. E aí, posterior, eu fui encaminhado para a penitenciária de Jacarezinho, onde deu todo o trâmite de sequência, e posterior eu tive a questão da custódia ali e foi acatada por Vossa Excelência. Doutor Edson, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, Excelência. Boa tarde, Jonathan. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Ok. Jonathan, só para a gente poder esclarecer um pouquinho mais os fatos, esse é o momento final da tua autodefesa, essa é a tua oportunidade. E eu queria entender melhor como foi isso e pontuar algumas coisas e deixar você à disposição também dos jurados. Quando você chega com a Joyce na casa da Jéssica e do Igor, você chega com os teus filhos? Quantos eram? Qual a idade? Sim, doutor. A gente chegou com o veículo, né, com os meus 3 filhos. Um de 2 anos, na época um de 4 e uma de 8 anos. Uhum. Onde que eles estavam? Ali dentro do carro? Saíram também? Como é que foi essa dinâmica? As 2 meninas estavam no veículo e o menino menor estava no colo da Joyce. Ele tinha 2 anos? Isso. Essa confusão acontecendo e ele no colo da tua esposa? Isso. A Jéssica até tentou fazer uma agressão, mas aí eu intervi na parte ali e foi a hora que a gente se retira para ir embora, né? Ok. E a briga ali, como é que foi? Você chegou a agredir o Igor ou foi agredido? Como é que foi isso aí? Então, doutor, na verdade, quando eu estou instruindo a Joyce, vamos embora, eu vi, infelizmente, eu só recebo uma pancada na face esquerda, né, do Igor. Foi uma forma, tipo, não sei se de atitude dele de defesa ou, teoricamente, de uma agressão para causar o que causou, né? E aí acaba batendo a cabeça no veículo e fica alguns segundos apagado. E posterior, quando eu acordo, eu tento levantar meio atordoado e já levo uma gravata por trás. E quando eu vejo, já está essa arma, eu seguro na arma, ele segura na arma. E aí assim virou uma confusão, era grito, não ouvi nada de disparo, como relatado aí pelas outras partes. E fiquei ali naquele momento ali atordoado, ali sendo asfixiado. E aí eu consegui só me soltar porque eu consegui puxar minha camiseta, né? Para poder soltar o braço dele nesse momento. Perfeito. Jonathan, você chegou aí para o hospital, para a Santa Casa, fazer algum atendimento preliminar? Você fez algum exame? Solicitaram um exame ou te analisaram ali só no momento? Como é que foi? Quando eu cheguei na Santa Casa, o médico não queria nem fazer a avaliação, né? Eu cheguei algemado, porque daí, teoricamente, é prioridade pelo tipo da ocorrência, né? E aí o médico veio, fez uma análise e falou que não tinha nada. Ele falou, olha, minha face está inchada, está latejando e tal, mas ele fez uma análise visual, ele não solicitou exame, nada. Perfeito. Eu estou aqui com um atestado, um receituário médico, Excelência, e estou me referindo ao receituário de movimento 1.22, que atesta uma escoriação no cotovelo esquerdo e flanco esquerdo. Ele deu o soco no lado esquerdo, você lembra? Isso. Tá. Depois disso, você, na sequência, foi preso
depois de preso, você foi ao IML, ao Instituto Médico, algum hospital fazer exame complementar, solicitaram, requisitaram ou não? Não, de forma alguma. Já para poder fazer o corpo de delito, já teve um atrito. O próprio soldado Renan, na época, não queria de forma alguma me levar, né? Falou que tinha câmera no local, que estava gravando, que ia imputar vários crimes, etc. Ele fez uma pressão, vamos dizer assim, uma pressão psicológica para que eu fizesse uma confissão inverídica do fato, né? Ok. Então você só fez essa ida na Casa de Misericórdia de Jacarezinho e depois não voltou. Ok. Você algum dia, Jonathan, teve arma de fogo? Nenhuma. Essa arma, esse revólver era teu? Não, jamais. A única ferramenta... Você tentou disparar esse armamento? Não, pelo contrário. Quem tenta manusear o armamento na hora que coloca o meu corpo como garantia a minha família, para proteger a minha família, era o Igor. Em algum momento, você falou ali, até na primeira resposta, que muita gente mexeu na arma, que inclusive a Jéssica mexeu. Em algum momento, você domina a arma e manuseia a arma? Não, porque eu não consegui ter acesso. Eu estava muito, por causa do soco desferido e ter batido a cabeça, eu estava reacordando já com uma asfixia, que é um mata-leão que ele estava tentando me dar, essa arma ali no meio da confusão, todo mundo tocando, eu não consigo ter acesso a ela. E a hora que ele consegue se afastar é onde ele tenta manusear e corre para casa desse policial. Ok. Você foi requisitado em algum momento para fazer exame residuográfico para ver se tinha pólvora na tua mão? Não foi feito. Ok. Requisitaram alguém para você fazer um exame datiloscópico ou, enfim, se sabe de algum exame feito que ateste qualquer sinal digital na arma? Pelo meu conhecimento, nenhum. Ok. Você conhecia o Igor antes dos fatos? Tinha alguma animosidade com o Igor? Discussão, briga? Não. Tanto que ele frequentou o estabelecimento com a prima quando ela estava se relacionando com ele, acho que era o começo do relacionamento deles, né? Ou já estavam relacionados, mas ela apresentou nós ali, ele conviveu. Eu estava assando espetinho na época, na churrasqueira, conversei com ele, nunca tive nenhum problema, nem com a Jéssica e muito menos com o Igor, né? Uhum. Tá. Você disse que ligou para o 190 e foi na delegacia, é isso? Sim, eu primeiro fiz a ligação, né, acionando ali o 190, e aí foi a soldada Thaís, se eu não me engano, na época que me atendeu. Tá. E aí, posterior, eu fui até a delegacia da Civil, onde eu encontrei fechada. Ok. Há uma questão, e você é denunciado e pronunciado por um fato que seria a comunicação falsa de crime, ou seja, você teria dito aos policiais e você registrou no Copom, e está aqui o registro no movimento 1.17, você está dizendo que de fato ligou, dizendo que tinha sido vítima de 3 disparos, ou que a tua esposa teria sido vítima de 3 disparos. Você ligou para o Copom, como é que foi essa questão? Então, no alto do desespero, a primeira menção que vem é a Polícia Militar, né? A gente ligar o 190, que é a instituição que a gente tem aí de vida, conhecimento de vida, e aí acionando a polícia foi exatamente para relatar, mas na hora, como ele estava manuseando o armamento, não sei se ele estava tentando atirar, ou tentou, ou não conseguiu deflagrar ali no ato da situação o êxito, né? E aí, quando ele não consegue, ele começa a correr com esse armamento pro alto e correndo para essa casa desse policial. E aí eu fiquei com receio dele tentar mais uma vez, né? Ok. Você tem a percepção, e estaria correto dizer que você teve a percepção de que estaria sendo vítima de disparos? Sim. Foi uma situação ali que eu me vi ali, ele tentando manusear o armamento, por mais que não fosse uma intenção dele, talvez foi uma forma dele se proteger ali na situação que ele já estava. Ele colocou a risco a minha pessoa e a minha família, porque ele direcionava a todo momento o armamento em direção ao veículo, e eu estava com meus 2 filhos, melhor dizendo, meus 3 filhos dentro do carro, e a minha esposa atrás de mim, entendeu? Sim. E quando você chega na delegacia de polícia para registrar a ocorrência, estava fechado, sabe o motivo?
Não sei te dizer, mas estava fechado, bati no vidro e tal, ninguém atendeu, estava tudo apagado à frente da... Que horas mais ou menos eram? Perto das 11 horas. Tá, 11 da noite? Isso. Tá, aqui tem um registro de 7h30 da noite. Eu acho que esse registro é quando começou os fatos, né? Ah, tá. E deixa eu lhe perguntar. Tava chovendo no dia? À noite ali? Sim. Tá. Na verdade começou um chuvisco e posterior um dilúvio. E Ok. aí... Você vai registrar a ocorrência, a delegacia está fechada, você faz o quê? Retorno com o veículo à residência da minha sogra para fazer a devolução do veículo, né? Ok. E aí depois retorno a pé para casa. Depois vai para Era casa. Dava, acho que se não me engano, 3 ou 4 quadras. Ok. Quando você chega em casa, quanto tempo depois a polícia Eu acho que deu nem 15 minutos. já chega a polícia? Exato. Quando a polícia lhe chama, você responde ao chamamento da polícia? Como é que foi essa questão? A partir do momento que eles chamam, a Joyce sai, pergunta o que se trata, é com o Jonathan, a gente precisa verificar os fatos, e aí eu saio de dentro da residência sem camisa. Justamente pelo risco de, sei lá, a gente não sabia se poderia correr ali uma questão de disparo, de arma de fogo, etc e tal, porque eles estavam com armamento em punho, né? Eles não vieram para tirar uma solicitação, eles não vieram atender uma coisa. Os policiais estavam com todos os policiais que estavam em posse da arma em punho. Além de que eles tinham invadido uma residência à frente alguns minutos antes. Ok. E eles algemaram você nesse momento? Sim. Eles levaram você para onde? Pro batalhão da Polícia Militar de Jacarezinho. Ok. Sabe me dizer quanto tempo depois que você foi chegar na delegacia de Polícia Civil? Demorou. Demorou bastante, sabe? Eu acho que... Tanto que quando eu cheguei na Civil, eu fiquei dentro do camburão alguns minutos também, até ser chamado pela delegada. Mas no batalhão demorou bastante. Eu fiquei algemado na escadaria. Uma cadeira de escritório, doutor. Sendo tratado como se fosse um bandido. Ok. Você falou que tinha uma distribuidora de bebidas. Conta pra gente como é que era a tua atividade ali em Jacarezinho, aqui em Jacarezinho, o que você fazia? Estava aberta a distribuidora nesse dia? Você trabalhou nesse dia? Sim, eu trabalhava de segunda a domingo, né? Daí minha folga sempre, depois de alguns meses pós ali aquela lockdown que deu inicial, eu fechava a distribuidora toda segunda, né? Para questão de convivência com a família, etc. Eu cheguei na cidade em final de janeiro, início de fevereiro, né? Eu já tinha comprado essa loja de um rapaz que tinha montado, não deu certo. Eu fiz uma negociação que eu tinha, acho que se não me engano, um terreno na época na cidade e fiz uma troca com ele pelo terreno, pela loja, né? Assumi ali um pouco o recurso que a gente tinha, a gente saiu de Curitiba, se deslocou até a cidade para pagar aluguel da casa, para pagar aluguel do barracão, com um sonho, né? Foram 10 anos de recursos que a gente tinha, praticamente levado à polpa do vento, né? E aí estava fluindo muito bem, não tinha problema, pelo contrário, a casa sempre estava tendo clientes, a gente convivia muito bem com as pessoas ali, tanto que posterior a gente tinha um convívio muito bom com a prefeitura, com a própria polícia militar, quando teve algumas solicitações, né, de atendimento ali sobre a questão do Covid, que não podia tal coisa, a gente atendia a demanda, questão de álcool em mesa, e a gente estava tendo um convívio muito bom, a gente estava com uma proposição de êxito com o negócio. Mas aí, por exterior, já aconteceu esse fato, e infelizmente aconteceu o que aconteceu aí, e a gente decidiu vir embora daí, né? E é isso que eu ia lhe perguntar. Depois dos fatos, você fica em Jacarezinho ou se muda para Curitiba? Eu solicito a mudança para Curitiba por questão de, sei lá, de risco, exposição, porque a cidade inteira sabia, saiu em todos os canais de comunicação da cidade, né? Como se eu fosse um homicida, como se eu fosse um bandido. Eu nunca fui isso, pelo contrário. Posterior, a mesma situação acontecendo, isso em 21 de setembro de 2021, eu fiz um evento na ABB, com todo o apoio da prefeitura, um aparato todo organizado. A cidade sempre me acolheu muito bem, eu não tenho o que falar da cidade, né? Eu volto a repetir, isso talvez foi um erro fazer, ir até o local, para talvez
resolver uma coisa que no final não resolveu, quase virou uma tragédia. Jonathan, os teus filhos moram com você? Sim, doutor. Você é casado com a Jéssica, com a Joyce ainda? Sim. Há quantos anos? Quase 16 anos. Os teus filhos, se você for preso hoje, como é que vai fazer? Eu não sei, doutor. Eu que tenho convívio com eles, de levar eles para as escolas de manhã. Eles são exemplares das escolas. Eu que busco na hora do almoço para levar do projeto da igreja. Cada um para a sua escola, são 3 escolas distintas. À tarde sou eu que retorno buscar eles. Eu que dou atenção até a mãe chegar. Na questão de banho, alimentação, sabe? Tudo isso virou uma desgraça na minha vida. O senhor sabe, aí tem os laudos. Eu estou em acompanhamento com um psicólogo e com um psiquiatra. Eu estou em depressão profunda. Faz 3 meses que eu não trabalho. O senhor sabe da condição financeira que eu relatei para o senhor. Não gosto nem de se expor nessa questão. Eu estou vivendo de doação da igreja, de cesta básica. Eu perdi tudo. A minha liberdade, a minha dignidade. Aqui no condomínio onde eu moro, todo mundo sabe dessa situação. Olha, acabou a minha vida. Eu tentei contra a minha vida 3 vezes ano passado, suicídio. Eu não sei mais o que vai ser, sabe? Jonathan, eu acredito muito na justiça, doutor. Jonathan, por que você não está aqui em Jacarezinho hoje? Condição financeira, não tenho recurso de forma alguma. Minha esposa ganha um salário de 2.000 e poucos reais, a gente paga aluguel, a gente teve o custo de material escolar, a gente tem que pagar o aluguel no dia 10. Eu nem sei como é que eu vou conseguir pagar, porque o recurso foi designado para várias áreas, água, luz, que a gente tem muito custo por ter uma família grande, né? Eu tenho 4 cachorros, ainda em dezembro aconteceu de perder minha cachorra, que ficou 13 anos convivendo comigo, fiquei doente, tô com uma ferida na minha vesícula de 5,3, que é um nódulo, que não se sabe se é um câncer maligno ou benigno. Tive uma lesão no meu fígado, vou ter que fazer acompanhamento cirúrgico. Sabe, minha vida virou de ponta cabeça. Jonathan, esse é o teu momento de você falar. Eu não tenho mais perguntas e eu quero deixar esse espaço, se você quiser utilizar. Essa é o teu último momento para falar com os senhores jurados. São 7 jurados que estão aqui ouvindo o que você está dizendo. Se você tiver algo a falar, fique à vontade agora. Olha, os 7 jurados que estão representando aí, creio que cada um tem filho, tem sobrinho, tem tia, tem avó. Hoje a minha família ela se encontra destruída. Eu estou com uma ferida mental, psicológica. Eu peço a vocês, com enorme carinho, que entendam esse tipo de situação. Né? A gente chegou num nível que eu achei que não ia chegar, não deveria, me arrependo, volto a repetir, me arrependo de ter ido até a casa dela, senão nada disso teria ocorrido. A minha família depende de mim, eu sou o alicerce da minha família, mesmo doente. Eu tive que, mesmo doente, eu fiquei 25 dias com uma infecção urinária, que se fosse uma corrente sanguínea eu tinha vindo a falecer, o que não ocorreu, perdi 10 quilos, eu me vi morto. E praticamente durante esses 4 anos eu já estou sendo praticamente condenado, julgado. E eu não sei mais. Não sei se por causa de eu ser negro, sabe? A turbulência do policial, a forma que foi tudo levado, isso desgraçou a minha vida. Imagine uma pessoa com 36 anos tentar tirar a vida, ficar com uma sequela de saúde. Eu não tenho vontade de nada, a não ser de ficar deitado. Eu tenho crise de ansiedade, tenho crise de pânico, eu não durmo direito, faz 4 anos, eu acordo toda noite, 3 horas da manhã, me perguntando quando vai acabar esse inferno. A minha família tá toda balançada, meu pai não fala mais comigo, minha mãe não fala mais comigo, a minha irmã não fala mais comigo, eu perdi o meu apoio paterno e materno, eu só tenho minha família consolidada. Olha, se o pior acontecer, eu não sei o que será de mim ou da minha família, doutor. Olha, eu peço enormemente carinho e atenção nessa situação. Isso é destruir uma família consolidada. A gente convive já há muitos anos, eu nunca tive. Eu sou um excelente pai relatado.
Sempre estou em amorosidade com a família, com meus filhos. Os meus filhos me amam, eu amo eles de coração e alma. Eu não posso nem pensar em deixar de conviver com eles. Sabe, isso seria para mim o fim da minha vida. Eu não terei mais interesse em viver. Isso para mim, eu já estou vivendo uma pior situação da minha vida. Ok, Jonathan. Excelência, agradecendo, deixo à disposição dos jurados para se caso tiver. A defesa encerrou. Obrigado. Senhores e senhoras jurados, tem alguma pergunta a ser feita ao acusado? Não? Pode encerrar então. Jonathan, se você quiser acompanhar o julgamento, você pode permanecer na sala, tá bem? Eu vou deixar desligado o seu microfone. Nós vamos iniciar agora a terceira etapa do julgamento, que seriam os debates. Eu indago primeiramente aos senhores e senhoras jurados se precisam de um intervalo antes de iniciarmos, e depois nós ficaremos por até 1h30. Querem fazer um intervalo? Todos estão de acordo? Doutor Rafael já está... Eu estou pronto para a fala, doutor. Eu precisava só de uma pausa para ir ao banheiro. Claro, por favor. Obrigado. Coisa de 5 E termo de votação que adoto como parte integrante desta decisão. Noto diapasão, ainda em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, declaro procedente o pedido acusatório e, em consequência, para condenar o acusado Jonathan Almeida Carvalho Olívio, qualificado nos autos como incurso nas sanções do artigo 121 caput, combinado com 14, inciso 2, ambos do Código Penal, e comunicação falsa de crime, artigo 340 do Código Penal, tudo na forma dos termos de votação dos questionários que adoto como parte integrante desta decisão. Assim sendo, tendo-se em vista a conclusão do Conselho de Sentença e na forma do artigo 492, inciso 1 do Código de Processo Penal, passo à dosimetria das penas aplicadas. Tentativa de homicídio simples. Na primeira fase de fixação da pena, atento às diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo à fixação da pena base. A culpabilidade e a probabilidade de sua conduta não ultrapassa aquele que é íncito ao tipo penal em questão. Antecedentes não prejudicam, conduta social e personalidade sem elementos capazes de delineá-las, motivos inerentes ao tipo penal, circunstâncias normais ao tipo, já que nenhuma tese foi lançada em plenário. Consequências inerentes ao tipo penal e comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do delito. Por conta das circunstâncias analisadas, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 6 anos de reclusão. Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a reprimenda da fase anterior, ou seja, 6 anos de reclusão. Na terceira fase de fixação da pena, observo que inexistem causas de aumento. Incide a causa de diminuição da pena da parte geral, ou seja, a tentativa, considerando que todos os atos executórios foram praticados, somente não atingindo seu intento, porque era a única câmara do armamento onde não havia projétil, reduzo a pena aplicada em 1/3, ou seja, 4 anos de reclusão. Pena esta que torna concreto e definitiva na ausência de outras causas capazes de alterá-la. Da comunicação falsa de crime. Na primeira fase de fixação da pena, atento às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à fixação da pena base. A culpabilidade e o grau de reprobabilidade de sua conduta não ultrapassa aquele que é íncito ao tipo penal em questão. Antecedentes não o prejudicam, personalidade e conduta social sem elementos que permitam delineá-las, motivos inerentes ao tipo penal, circunstâncias normais ao tipo, consequências inerentes ao tipo penal. Comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do delito. Por conta das circunstâncias analisadas, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 1 mês de detenção. Considerando que os demais atos praticados, entendo que a aplicação somente da pena de multa não é razoável nem proporcional. Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a reprimenda da fase anterior, ou seja, 1 mês de detenção. Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual mantenho a reprimenda fixada em 1 mês de detenção.
pena esta que torna concreta e definitiva na ausência de outras causas capazes de alterá-la. Tratando-se de infrações diversas, com vontades independentes, aplica-se a regra do cúmulo material de crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal, razão pela qual procedo à somatória das penas, perfazendo-se um montante final de 4 anos de reclusão e 1 mês de detenção, penas estas que tornam concretas e definitivas na ausência de outras causas capazes de alterá-las. O cumprimento das penas deverá observar as disposições do artigo 76 do Código Penal. Tratando-se de acusado primário e sem antecedentes, o regime inicial de cumprimento é o aberto, na forma prevista pelo artigo 33 do Código Penal. Fixo como condições para o regime aberto o comparecimento a todos os atos, o comparecimento mensal em juízo, comprovação de endereço, proibição de ausentar-se da comarca onde reside por mais de 8 dias sem comunicação ao juízo, recolhimento domiciliar no período noturno, das 22 horas às 6 da manhã, salvo se estiver trabalhando, e não praticar novo delito. O réu respondeu ao processo solto e assim deverá responder eventual recurso, por conta do regime fixado. Determino desde já a retirada de eventual tornozeleira que tenha sido colocada como medida cautelar. Na forma do tema 1068 do Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário 123.5340, julgado em 11 de nove de 2024, as sentenças decorrentes do Tribunal do Júri são executadas imediatamente. Sendo a reprimenda fixada no regime aberto, mostra de rigor o início imediato do cumprimento, com expedição de guia de recolhimento e formação dos autos da execução. Deverá a defesa comprovar o atual endereço do acusado. Determinei também a elaboração de cálculo de eventual detração da pena. Sai o sentenciado intimado e advertido das condições fixadas, dispensando-se a audiência admonitória. Condena o réu ao pagamento das custas do processo, ressaltando que constituem decorrência natural de toda a condenação, conforme artigo 804 do Código de Processo Penal. É na fase da execução que eventual miserabilidade jurídica do condenado deverá ser examinada, a fim de se conceder ou não a isenção, eventualmente reclamada pela douta defesa. Tratando-se de crime praticado com violência, incabível a substituição prevista pelo artigo 44 do Código Penal. Não se aplica o benefício do sursi em face do montante da pena aplicada. E não existe qualquer elemento capaz de justificar de forma objetiva e concreta uma indenização em favor da vítima, cujo prejuízo não foi demonstrado nos autos. Portanto, deixo de fixar a indenização prevista pelo artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal. Deverá a vítima, se assim o quiser, buscar a indenização diretamente na vara cível, conforme determina o artigo 63 do Código de Processo Penal. Havendo fiança, determinei o cumprimento dos artigos 336 e 337 do Código de Processo e 869 do Código de Normas, devendo ser apurado o valor das custas e eventual indenização arbitrada em favor da vítima. Não será lançado o nome do réu no rol dos culpados, em face do contido na Lei 12.403 de 2011. Determinei o cumprimento do artigo 201 do Código de Processo Penal e 809 do Código de Normas. Determinei também a destinação e destruição dos objetos eventualmente apreendidos, conforme determina o artigo 1004 e seguintes do Código de Normas. Cumpra-se o determinado no artigo 25 da Lei 10.826 de 2003, encaminhando-se o armamento e as munições ao comando do Exército. Como provimentos finais, determinei o preenchimento do boletim individual, remetendo ao Instituto de Criminalística do Estado, para todos os fins, em especial de informar o resultado deste julgamento. Determinei também a expedição de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso 3, da Constituição Federal e artigo 71, parágrafo 2º do Código Eleitoral, para as providências cabíveis à espécie, tendo em vista a consequente suspensão dos direitos políticos, deverá ser formalizada pela Justiça Eleitoral. Determinei a formação dos autos da execução e a aplicação ao caso das disposições pertinentes ao Código de Normas. Dou a presente por publicada e as partes por intimadas neste ato. Registre-se, anote-se e comunique-se. Sala da Sessão do Júri do Tribunal, Sala do Tribunal do Júri da Comarca de Jacarezinho, aos 28 de fevereiro de 2025. E
Com o encerramento da leitura da sentença, eu indago ao Ministério Público se pretende registrar o recurso neste momento ou se irá aguardar o prazo para se manifestar. Vou aguardar o prazo, Excelência. Obrigado. Eu indago a defesa se pretende registrar o recurso neste momento ou se o doutor irá aguardar o prazo. Tá certo. Jonathan, você está me ouvindo? Podem sentar, por favor. Jonathan, você está me ouvindo? Estou ouvindo sim, doutor Garcia. O senhor conseguiu entender o que eu falei? Sim. O senhor pretende recorrer neste momento ou vai conversar com seus advogados primeiro? Aguardo a defesa nos autos. Não havendo requerimentos adicionais, declaro encerrada a presente audiência. Um bom final de semana a todos. Desejo também um bom carnaval e que Deus